Muito que bem! Seja muito bem-vindo ao Viviverso Podcast. Meu nome é Viviane Enes e esse é o seu ambiente online. Um ambiente em que a gente fala sobre tudo um pouco. A gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente pensa sobre a vida, sobre o dia a dia. A gente faz devocional e papeia sobre vários assuntos aleatórios, sempre devaneando debaixo da cosmovisão cristã, que é realmente aquilo que a gente gosta. Então sejam muito bem-vindos para o nosso devocionalzinho de hoje, com a nossa leitura bíblica continuada. Nós estamos no primeiro livro de Reis, capítulo 1, e eu tenho trazido vocês para as minhas leituras devocionais. Eu espero que vocês estejam gostando de caminhar comigo pela Escritura. Sem muito planejamento, eu leio, reflito, converso com Deus e venho aqui bater um papo com vocês sobre aquilo que o Senhor quis comunicar para nós nesse dia, certo? Vamos fazer uma leitura rápida, curta, do primeiro capítulo de Reis. Não é o capítulo inteiro que a gente vai ler do verso 1 até o verso 27, mas é importante essa leitura bíblica. Eu espero que você acompanhe a leitura comigo, não pule essa parte, porque é a Bíblia que fala, e não sou eu. Eu só trago reflexões a respeito do que a Bíblia já falou. Então, leia comigo, se você puder, pegue a sua Bíblia. Eu tenho lido na Nova Versão Internacional. Então pegue sua Bíblia e leia comigo. Quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade bem avançada, cobriam-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso os seus servos lhe propuseram: vamos procurar uma jovem virgem que sirva ao rei e cuide dele. Ela se deitará ao seu lado a fim de aquecê-lo. Então, procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita e encontraram Abisag, uma sunamita, e a levaram ao rei. A jovem muito bonita cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Hagite, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei. Providenciou então uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava: por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Adonias fez acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o seguiram e o apoiaram. Mas os sacerdotes Zadog, Benaia, filho de Joaia, o profeta Natã, Simei, Rei e a guarda especial de Davi não deram apoio a Adonias. Então Adonias sacrificou ovelhas, bois e novilhos gordos junto à pedra de Zoelete, próximo a En-Rogel. Convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá que eram conselheiros do rei. Mas não convidou o profeta Natã nem Benaia, nem a guarda especial, nem o rei Salomão. Natã perguntou então a Batseba, mãe de Salomão: você ainda não sabe que Adonias, o filho de Haxite, tornou-se rei sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? Agora vou dar a você um conselho para salvar a sua vida e também a vida do seu filho Salomão. Vá perguntar ao rei Davi: ó rei, meu senhor, não juraste esta tua serva prometendo: pode estar certa de que o seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono? Por que foi então que Adonias se tornou rei? Enquanto você ainda estiver conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei as suas palavras, disse Natã. Então Batseba foi até o quarto do rei, já idoso, onde a sunamita Abisag cuidava dele. Batseba ajoelhou-se e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. O que você quer? Perguntou o rei. Ela respondeu: meu senhor, tu mesmo juraste a esta tua serva pelo Senhor o teu Deus: seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono. Mas agora Adonias se tornou rei sem que o rei meu senhor o soubesse. Ele sacrificou muitos bois, novilhos gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, mas não convidou o teu servo Salomão. Agora, ó rei meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para saber da tua parte quem sucederá ao rei meu senhor no trono. De outro modo, tão logo o rei meu senhor descanse com os seus antepassados, eu e o meu filho Salomão seremos tratados como traidores. Ela ainda conversava com o rei quando o profeta Natã chegou. Assim que informaram ao rei que o profeta Natã havia chegado, ele entrou e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei.
E Natã lhe perguntou: Ó rei, meu senhor, por acaso declaraste que Adonias te sucederia como rei, e que ele se assentaria no seu trono? Hoje ele foi matar muitos bois, novilhos gordos e ovelhas. Convidou todos os filhos do rei, os comandantes do exército e os sacerdotes a Abiatar. Agora eles estão comendo e bebendo com ele e celebrando viva o rei Adonias. Mas ele não convidou a mim, que sou teu servo, nem ao sacerdote Zadok, nem a Benaia, filho de Joiada, nem a teu servo Salomão. Seria isto algo que o rei meu senhor fez, sem deixar que os seus conselheiros soubessem quem sucederia ao rei meu senhor no trono? Vamos orar. Pai querido, nós estamos aqui diante da tua palavra e pedimos a tua interação conosco, pedimos o teu ensino, a tua mão poderosa sobre nós, que o teu Espírito Santo nos guie nesse momento, meditando, raciocinando e confessando os nossos pecados diante de ti, porque a tua palavra vem como uma espada de 2 gumes, que acerta o nosso coração, divide medula, espinha, divide todas as coisas e nos convence do pecado e do juízo. Eu peço que Jesus Cristo seja o centro dessa conversa e que o teu Espírito Santo nos conduza em oração, em santidade e que a tua boa, perfeita e agradável vontade seja feita no meio de nós. Amém. Veja bem, nós estamos aqui agora falando de Adonias, filho do rei, depois de Absalão. Nós já sabemos que no segundo livro de Samuel, Absalão conspira contra Davi, persegue Davi, tenta matar Davi e é morto pelo líder do exército de Davi. Aqui, Davi já está velho, em estado de idade tão avançada que já não produz calor para si próprio, precisa de uma jovem que o aqueça. O texto está mostrando para nós como Davi já estava muito, muito idoso. E sem respeitar a velhice do pai, o seu filho Adonias arma contra ele, tirando da sua reunião de celebração de reinado aqueles que poderiam impedi-lo de fazer o que ele ia fazer. Mas sendo filho do rei, ele fez uma conspiração, inclusive com Joabe, que foi o autor da morte de Absalão, Foi quem livrou o rei das mãos de Absalão. E agora Joabe se junta com Adonias por interesses políticos, vendo que Davi já estava cansado demais para tomar decisões. Agora veja, quando a gente observa a vida de Davi, é como se a gente olhasse para um grande e celebrado navio saindo de um porto e indo numa grande missão em direção ao mar. Lembra do Titanic? Um belíssimo e imponente navio levando do porto centenas de milhares de pessoas consigo, que vai para o alto mar, imponente, celebrado, não é? Mas que por uma pequena negligência daquele que o comanda, por não perceber a pontinha de um iceberg, não prestar atenção em coisas basilares sobre a navegação, deixa de verificar o radar por um instante e o seu fim acaba sendo o fundo do mar. E aí, esse navio que antes era imponente, luminoso e celebrado, vira um museu de corais de peixes que nem precisam mais de luz para viver. Como que a gente explica esse lar desastroso de Davi? Como que a gente entende o seu silêncio com relação a tudo que dizia respeito à sua família? O texto diz que o pai de Adonias nunca o havia contrariado. Olha aqui uma repreensão para mim e para você. O texto está criticando Davi, o homem segundo o coração de Deus, porque este homem nunca havia contrariado seu filho, nunca havia disciplinado seu filho, nunca havia dado ao seu filho limites para entender o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, o que pode e o que não pode. Isso fez com que Davi tivesse uma família destruída. Nós estamos vivendo a época da educação paulo-freiriana e sua ideia de que aquele que educa não é um formador da educação, não é um responsável pela educação, mas somente um facilitador.
como se aquele que vem depois de nós já soubesse a verdade a respeito das coisas e só precisasse que alguém trouxesse-lhe à memória aquilo que ele naturalmente já sabe. Com isso, a gente parou de corrigir, parou de disciplinar, parou de usar a vara da correção que a Bíblia defende veementemente. Não é uma violência irada, sem função e propósito, mas uma disciplina proposital com intencionalidade e respeito. Nós deixamos de educar os nossos filhos. O maior salmista da Escritura, Davi, em nenhum deles enaltece a beleza da sua família, em nenhum deles soneteia ou canta seu amor pelos seus filhos. Pais que, além de não disciplinar, não sabem amar, não entendem a responsabilidade que têm quando são confiados por Deus a ter como dependentes esses filhos. À exceção da oração que Davi faz pelo seu primogênito morto, não existe um sinal sequer de que o homem que orou por Israel, que orou pelo seu exército, um exímio orador por seus inimigos mais ferozes, não há um sinal de que ele tenha investido um verso sequer em sua própria família. Nós estamos obstinados por rejeitarmos a disciplina de Deus que nos ensina a amar as nossas famílias. Nós queremos ter razão e não paz. Veja, Davi orou pelos filisteus, ele orou por Jonatas, ele intercedeu pelas guerras e seus guerreiros, ele orou pelo homem que mais o odiou em toda a sua vida, Saul. Mas no que diz respeito à sua própria família, como se eles não significassem nada, como se nunca tivessem existido. E talvez você esteja vivendo assim hoje, declarando para a sua família que você a ama, mas vivendo como se ela não significasse absolutamente nada. Cuidando da sua família com tarefas domésticas exaustivas que você faz mais por obrigação do que por amor serviçal, mas vivendo como se sua família fosse um fardo pesado em suas costas. Talvez, assim como Davi, você esteja tão ocupado fazendo coisas que se esqueça de orar por aqueles a quem você faz, de amar aqueles a quem você dedica as suas tarefas. Será que o rei era importante demais para lidar com sua família e tratá-los de maneira honrosa? Será que você não se acha importante demais, valiosa demais, maravilhoso demais, homem ou mulher demais para honrar e se ajoelhar diante daqueles que moram com você e lavar os seus pés? Será também que Davi não se sentia culpado demais, tendo ele mesmo seduzido e violado Batseba para corrigir os seus filhos? Será, mulher, cujo pai do seu filho não mora com você, divorciada talvez, não é? Criando seu filho sozinha, ou num segundo casamento, eu não sei da tua realidade, mas será que você deixa de disciplinar os seus filhos como deveria, por causa da culpa que você carrega? E como você vai lidar com essa culpa? Você vai continuar deixando com que elas te façam uma mãe desleixada com as suas responsabilidades, negligente com a sua tarefa disciplinar e educadora? Será que você, pai, não se sente tão culpado por talvez não ter sido presente como deveria, que mima o teu filho de um jeito que ele não vai ser homem para seguir os caminhos do Senhor? Mas sim será um moleque como esses que nós vemos pelo mundo, engravidando moças, virando as costas para ela e se tornando homens desonrados e desleais? Porque Davi talvez sentisse tanta culpa pelo assassinato de Urias que isso o impedia de disciplinar os seus filhos, filhos que agora também eram assassinos. Se você não se arrepender dos seus pecados,
se voltar para os caminhos do Senhor, se livrar dessa culpa que te carrega e começar a disciplinar os teus filhos, eles pecarão nos mesmos pecados que você. E isso não é maldição hereditária, não. Não se iluda, porque a Bíblia não fala de maldição hereditária. Ela fala de pecado recorrente aprendido, absorvido pelo exemplo, geralmente péssimo, dos seus pais. Não seja como Davi, talvez muito ocupado, muito importante ou assolado pela culpa demais para cuidar do que realmente importa. Porque agora, para Davi, já era tarde demais. Mas para você, ainda há tempo. O seu lar é como um belo navio atracado no porto e pronto para zarpar em sua missão pelo mundo afora. Seus filhos são como flechas na aljava de um guerreiro, prontas para serem lançadas mais longe do que o guerreiro pode ir. Seja você o comandante desse barco que pode levar consigo também centenas de milhares de pessoas a Cristo. Não cometa os mesmos erros trágicos de Davi, cujos filhos não o respeitaram sequer em sua velhice. Faça um balanço do seu relacionamento com Deus em primeiro lugar. Depois, um balanço no seu relacionamento familiar. Se você for pai, faça com que sua paternidade honre a Deus. Pergunte ao Senhor o que Ele te chama hoje para fazer melhor e obedeça. Se você for mãe, pense bem o que você anda fazendo, porque a sua sujeição a Deus é comunicada pela forma como você se submete ao seu marido. E se você não está fazendo isso para a glória de Deus, os seus filhos crescerão com esse fantasma da insubmissão sobre suas cabeças e não se submeterão sequer a você. Eu oro ao Senhor neste dia que haja hoje tristeza em seu coração, para que possa haver arrependimento e salvação na sua casa. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo o mal e te ajude a alcançar aquilo que Ele quer que você alcance. Peça a Ele, clame a Ele e Ele te ouvirá. Deus te abençoe, tá certo? Bom, se você tem gostado dos nossos devocionais, do nosso projeto aqui nesse podcast, lê aí a descrição desse vídeo, desse áudio, lê aí. Venha fazer parte da nossa comunidade de mulheres, se você é mulher. Vem fazer parte da nossa comunidade de homens, se você é homem. Nós temos aqui uma equipe de pastores cuidando dos rapazes e eu pastoreando, cuidando das minhas meninas. Temos aí também um link da Amazon, que se você fizer suas compras por ele, você nos ajuda a manter esse canal funcionando e no ar, não é? Temos também a nossa escola de teologia, o nosso Instituto Reicher de Teologia e Ensino, com mais de 200 aulas disponíveis de pura teologia reformada, onde você pode ter acesso aí a professores capacitadíssimos, mestres da teologia para te ajudar, irt.com.br. Faça também a sua contribuição para a manutenção do nosso canal com a sua doação via Pix, ou seja membro do nosso canal do YouTube. Nos siga também nas redes sociais, temos aí na descrição os nossos arrobas, o meu pessoal e de todos os nossos projetos, nos quais você pode aprender muita coisa, tá bom? Não deixa de ler a descrição. Tenha então um bom dia, divirta-se, seja feliz para a glória de Deus, certo? Meu nome é Viviane e assim eu me despeço de você hoje. Tchau!